Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do iBusiness Cast, episódio de número 11, e hoje nós vamos falar a respeito de como formar e desenvolver equipes de alto desempenho. Olá, Alonso, tudo bem? Como é que você está? Ótimo estar Olá, contigo Alexandre. mais uma vez. Vamos em Opa, frente, meu amigo. obrigado, Alexandre. Muito bom dia a você, a quem está nos ouvindo, a quem vai nos assistir. É uma honra estar aqui no nosso episódio número 11 do iBusiness Cast, não é? Para refletir, não é, Alexandre? Eu estava comentando com você, para refletir sobre esse tema de vital importância na gestão empresarial, não é? Onde você vai formar e desenvolver equipes com alto desempenho. Então, nós vamos refletir sobre isso hoje e a ideia é trazer também algumas dicas, não é? Para que cada um de vocês que estão nos assistindo possa aplicar no dia a dia. Eu creio que a Exatamente. gente E não tem fórmula certa, não tem, né, um não tem, checklist, isso não tem, né, Alonso? O que você acha aí? Como não a sua tem. experiência profissional, a sua experiência como consultor, como coach, palestrante, treinador, mentor, o que você tem a nos Muita dizer a coisa. respeito disso? Olha, Pessoas com alto desempenho. eu lá atrás, quando eu fiz o exército, estava estudando para cabo e simplesmente tive que começar a estudar liderança lá com os meus 18, 19 anos e achava que, puxa, era o melhor líder do mundo, aquela coisa assim. Eu fui líder de grupo de combate, né? Fui comandante ali, aqui, gostei muito. Pô, eu sou um líder. E passou-se o tempo, eu descobri que não sabia nada e não sei nada, né? O importante é a gente buscar sempre fazer o melhor para aquele grupo que a gente está na gestão naquele momento. Então, não existe uma fórmula que diga passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Não existe isso. O que você vai precisar, mas assim, de uma forma muito clara, observar alguns parâmetros. E esses parâmetros a gente tem que, principalmente agora, né, na gestão de equipes virtuais. Eu vejo alguns gestores formando equipes, Alexandre, formando equipes virtuais, quer dizer, faz a entrevista virtual, começa a trabalhar virtualmente falando. Quais são, não é, os pontos que você imagina que devem ser observados, Alexandre? Me diga alguns aí e nós vamos complementando. Vamos Olha, lá. é um desafio, né? Imagina só, se quando você está fazendo desenvolvimento, né, a formação e desenvolvimento de uma equipe, para trabalhar um negócio presencial, numa atividade presencial, você já tem todas as dificuldades, todos os desafios inerentes à atividade, né? Mas se você coloca mais uma componente, que é o trabalho remoto, aí, meu amigo, eu diria o seguinte para você: se você não tiver uma estruturação interna, nem que seja um framework, algumas coisas que a gente conversou nos outros podcasts, sistematização, definição de É, objetivos, né, OKRs, né? Lembra que a gente conversou sobre OKR, OKRs. Objectives and Key Results, e depois uma forma de como criar é, o controle e monitoramento dos mesmos, gatilhos, reuniões, eventos, artefatos, treinamentos, qualificação. Imagina, tem tanta coisa que eu não consigo nem listar. Pois é, tanta coisa, porque então é por isso que não existe uma fórmula Exato, não existe. definitiva, uma forma cabal que diga é isso ou é aquilo, né? A Cada gente imagina situação. o que eu penso, né? Eu acho que passando do exercício da astrologia, eu falo o que eu penso. Metas e planos claros, você tem que montar. Acho que até antes, né? Isso aí já entra na parte de gestão de equipes de alto desempenho. Mas o que eu digo de formação, eu penso que você precisa formar uma equipe que tenha, como uma equipe de futebol, né? Que tenha aqueles que são bons no ataque, bons na defesa, bons no meio, às vezes uma figura, uma estrela no ataque, algo desse tipo. Não é uma equipe de alto desempenho, não é uma equipe somente de Pelés, de pessoas que são estrelas, né? Uma equipe tem que ter outros
digamos assim, outros profissionais. Então, acho que a primeira coisa para formar equipes de alto desempenho, eu penso que você precisa conhecer um pouco do outro, ler, ter a leitura do comportamento do outro. E quando, se ele é muito bom no lado, na ala direita, ou ele vai ser ponta direita ou ele vai ser lateral direito, vamos dizer assim, fazendo uma analogia. Então, dentro Sim. desse contexto, o técnico, né, o líder, para formar uma equipe de alto desempenho, ele precisa saber a potencialidade de cada um, o comportamento natural de cada um, o comportamento, digamos, aquele comportamento que nós temos quando vamos trabalhar. Então, né, o que somos e como trabalhamos. Então, tem metodologias aí de inventários de comportamentos que dão isso. Esse é o primeiro passo. E depois, o segundo passo, né, para passar, para você também refletir a respeito, é a questão de entender em que cultura você vai montar essa equipe. Você tem que saber, é a cultura de uma empresa 4.0, uma empresa mais familiar, mais tradicional, uma empresa multinacional que está tentando, tateando, uma que está já desenvolvendo e está com muito bons resultados. Então, você precisa saber. Primeiro ponto é a questão do comportamento, conhecer o comportamento de cada membro, cada integrante da sua equipe. Segundo passo é você saber, conhecer a cultura, o contexto onde você se encontra. Aí você vai colocar a equipe dentro desse contexto. É exatamente o primeiro passo, isso para formar, não é? Uma vez formado, o caminho seria, primeiro passo, metas e desempenhos muito claros. Não é? Você vai falar de o norming do coach, é isso? Exato, exatamente. Não é? Você vai falar do quê? Como é a comunicação sua com a sua equipe, da sua equipe com você? Porque tem, não é, o retorno. Relações positivas entre os membros. Como que é uma relação positiva? É aquela que não tem nenhuma encrenca. Nenhum conflito, né? Nenhum conflito, né? Uma utopia, mas eu diria papéis e responsabilidades bem claras. Vai por aí, né? Confiança, quanto maior, melhor, e assim vai. Processos. Então, processos, né? Nós falamos agora há pouco de uma coisa fundamental na gestão, não é coisa, entre aspas, não é? Mas que é a sistematização de processos e projetos. É fundamental. Então, você tem papéis e responsabilidades claros no sentido de determinar, né? Qual é o papel do Alonso Garrotti, qual é o papel do Alexandre Figueiredo dentro dessa equipe. E assim caminha a humanidade, né, meu amigo? Até porque, né, Alon, se eu não tiver, por exemplo, indicadores, né, normalmente eu não tenho indicadores, eu não tenho objetivos. Se eu não tenho objetivos, eu não tenho um planejamento. Se eu não tenho planejamento, eu não tenho gestão. Aí não tem Aí gestão, né? você está fadado ao fracasso, não é? Sim, normal. Então, Né? Ou a sorte, né? Na verdade, pode até dar sorte, certo? Se você, de repente, tem um produto ou um serviço que o mercado quer demais e você não tem concorrente, por mais que você tenha ineficiências, ok, você vai prosperar, né? Mas tudo tem um dia para acabar, né? perfeito. E um ponto, desses que eu citei aí, a gente pode entrar e falar, fazer um podcast, né, um Sim. businesscast para cada um deles, mas o que eu penso, por exemplo, um dos pontos mais cruciais, claro, você formou a sua equipe, não é? Você colocou potenciais em cada uma das funções que você tem. As funções estão claras, estão sistematizadas. Você vai ter que trabalhar fortemente, claro, vai ter lá os objetivos, os OKRs, não é? Que a gente comentou, que você acabou de citar, vai ter, não é? A comunicação é fundamental. É isso que eu Fundamental, quero dizer. fundamental. Se você não tiver uma comunicação clara, uma via de mão dupla com a sua equipe, você não vai atingir os resultados que você almeja. Isso eu vi ao longo do tempo, certamente na sua experiência, você também, que foi gestor, foi líder de equipes, não é? Grandes ou pequenas, não importa, porque a equipe de 5 ou de 50, você
é apenas uma questão de planejamento, não é? De escala, né? É uma questão de escala. Escala. Então, mas eu diria, no meu entendimento, né, Alexandre? Eu Aham. não sou dono da verdade, como disse, estudo liderança já há algum tempo, mas e sei que posso melhorar cada dia que passa. Não, Principalmente. e mesmo assim, tendo tudo isso que você comentou, que a gente está discutindo aqui, comentando, sugerindo para as pessoas, ainda assim não garante o resultado bom. Você tem que melhorar Não, continuamente, aperfeiçoar, ajustar, mudar, exato, né? exatamente. Senão, Você, uma coisa que influencia fortemente é a tomada de decisão. Como é que você toma a decisão? Porque na maioria das vezes o líder toma a decisão e o funcionário ele não gostou, não é na maioria das vezes. Vou falar que o líder toma decisão, funcionários tem aqueles que gostam, tem aqueles que ficam meio assim, ou aqueles que não gostam. exato. Só que não falam também. Então, aí que entra a comunicação efetiva, como é uma tomada de decisão eficaz, considerando todos os aspectos de tomada de decisão, não é? A questão de trabalhar na equipe, a diversidade, olha só, não é? Valorizar cada um dentro da sua potencialidade, isso é fundamental, sabe? Quando existe, por exemplo, um conflito, olha quanta coisa para você desenvolver uma equipe de alto desempenho, não é? Por exemplo, o feedback que você dá, o follow-up que você faz, né? Para poder oferecer feedback à sua equipe. Então, tudo isso daí faz parte do desenvolvimento de uma equipe de alto desempenho. Eu não vejo como fugir disso, viu, Alexandre? Não, Fala. inclusive a definição do alto desempenho, que alto desempenho é que nem amor e qualidade. Cada um tem É, uma interpretação, certo? A exatamente. gente já deve se apegar primeiro a essa definição e deixar com que isso fique muito claro para todos os envolvidos. O que eu caracterizo, eu sou o líder, né, eu sou o gestor, o que eu caracterizo como alto desempenho. O que isso seja até É, um consenso, né? O que é difícil, né? Mas tudo bem. perfeito, perfeito. E a questão assim, o que é alto desempenho para você, hein, Alexandre? Vamos Então, refletir um pouquinho sobre isso. legal, vamos lá. Por exemplo, quando eu faço o estabelecimento dos meus objetivos, e dentro dos objetivos dentro de uma empresa, pode ter financeiros, de vendas, entendeu? Níveis de satisfação do cliente. Você tem que ter um conjunto de objetivos que reflita o sucesso do seu negócio. Perfeito. Primeiro é a definição dos mesmos, sem números, sem patamares, nada. Eu quero atingir um alto nível de satisfação do cliente. Eu não tenho número ainda. Ainda é uma coisa que ok, esse é o objetivo que eu quero perseguir. Quando você entra com os seus colaboradores e você define quais são as métricas para chegar nesse objetivo, aí de cara você já matou algumas coisas. Por exemplo, você tirou a subjetividade do assunto. Você Perfeito. definiu de forma colaborativa e participativa. Consequentemente, você criou engajamento. E quando você começar a monitorar, eles vão entender porque eles participaram da definição da métrica, percebe? Perfeito. Ótimo. Você vê, né, que não é tão simples, não é? E não é simplesmente, numa equipe de alto desempenho, você ter o resultado. Não é claro que o resultado fala mais, não é? Sim. Isso em todos os segmentos, eu imagino, porque você não trabalha por diletantismo, né? Você trabalha porque você é uma empresa capitalista. Vamos colocar aí A gente tem que dar resultado, né? É isso. dar Dar resultado. E resultado. também significa resultado, mas também significa o processo pelo qual você atingiu aquele resultado. Não é? Uma equipe que se respeita, que se ajuda, a solidariedade, a fraternidade. Ah, mas isso é ideal, Garrote, isso é o ideal. Sem dúvida que é, mas não impossível. Se você pensar bem, a gente sempre faz a metáfora do futebol, não é? As equipes campeãs têm uma união acima de qualquer coisa, sabe? Eles superam adversidades, né? Diferenças individuais, as adversidades que surgem com o grupo, as adversidades até individuais que às vezes permeiam os outros componentes da equipe. Isso é muito sério. E o líder precisa perceber e enxergar isso e agir. Como ele lida com esses conflitos?
não é? E dentro disso não existe também uma fórmula salvadora. Faça isso e você não vai ter conflitos ou resolve melhor o conflito. Não existe isso. Então, essa reflexão, né, para todos que estão nos ouvindo, essa reflexão ela é muito atual, considerando agora que nós falamos para uma câmera, né? Supostamente. É claro que tem uma enormidade de pessoas assistindo, né? Se você tem a sua equipe aí fazendo uma reunião com a sua equipe, seja de vendas, de compras, né? de recursos humanos, etc. Mas você precisa, certamente, ter, né, o saber como fazer esse tipo de reunião, dominar aí a tecnologia e assim por diante. Então, o líder hoje ele está nesse papel. Então, como formar equipes, como desenvolver equipes de alto desempenho, equipes conscientes, Alexandre, consciente. Exatamente. Maravilha, é isso aí, ó. Fica a reflexão, fiquem as dicas, né? Essa é a nossa proposta do iBusiness Cast, não é dar o, né, como eu posso dizer, o alimento para o gestor, né? Mas dar o caminho, dar a reflexão, mostrar que você não está sozinho, que esses problemas eles se repetem em todo tipo de negócio, todo porte de negócio, todo tipo de segmento, e que mas existe a solução, certo, Alonso? Existe uma jornada a ser seguida, né? E óbvio, né? Tem ajuda de profissionais também, né? Todo líder, o líder tem que também ter o discernimento de falar assim, olha, para esse tipo de atividade eu não tenho habilidades necessárias no momento e eu posso contratar um profissional que vem me ajudar, certo? O líder é aquele, né, falando de equipe de alto desempenho, não existe equipe de alto desempenho sem um líder de alto desempenho. Exato, exato. O líder de alto desempenho, ele é um, digamos assim, um liberador, vamos pôr entre aspas, de caminhos. Isso. Então, um funcionário, um colaborador, um subordinado está com um problema, ele é um cara que vai abrir o caminho, né? Para que esse funcionário possa fazer aquilo que ele precisa e obter o resultado. Mas, além de tudo, é um grande observador. Ele, desde o momento da formação da equipe, que ele tem que observar os comportamentos de cada um deles e cada um deles em conjunto, que aí para virar o conjunto, imagina, ele olha no individual e no coletivo. E sabe que quando eles vão se encaixar. E quando tem algum que está meio batendo de frente, ele vai lá e conversa e ajusta com feedback, com follow-up, com forma de ser. É fácil falar, é difícil Assim. fazer, mas o mais importante é ter a consciência de que hoje, levando em conta, né, a gestão online, a gestão virtual de equipe, você precisa ter muita segurança como líder, Sim. como um gestor, não é? Como Sim. uma pessoa que realmente tem aí o objetivo de liderar. E lembrando, né, fazendo uma alusão, não estamos falando de liderança aqui, estamos também, porque não há como falar de equipes de alto desempenho sem falarmos de liderança, não é? Liderança é o quê? Não é uma posição, é um propósito. Você Exatamente. ter o propósito de ser líder. E é isso que faz as equipes de alto desempenho, fazem elas surgirem. Maravilha. É o que eu penso a respeito disso. Não é claro que são ideias bem rápidas, né? Colocando aqui em 20 minutos, 20 e poucos minutos, mas para vocês refletirem, né? E procurarem aí profissionais que possam ajudar, ou mesmo o autodidatismo, tantos livros, né? Se vai falar de cultura, eu indico muito o The Walking the Talk, que é, na verdade, assim, aquele equipes de alto desempenho falam e fazem o que falam. E ser um gestor pelo exemplo é Pelo um. exemplo, é uma forma, né? Você tem que Sim, é uma inspirar forma. as pessoas, mas você é um gestor, por exemplo, mas você, Sim. claro, não é só isso, você tem que inspirar as pessoas Isso, claro. a serem líderes, né, do trabalho que elas fazem. Ainda mais agora, hein, Alexandre? Ainda mais Sim, sim. Ainda mais nesse agora. que a gente está vivendo aí de gestão virtual. Maravilha, nosso, fantástico. Mais um tema aí fascinante que a gente pode desenvolver ao longo dos próximos programas também, né? Não, dá para Claro, terminar aqui, né? nós vamos retomar, inclusive, alguns temas, né, para que
vocês saibam, aprofundarem, Aprofundar. porque são temas muito importantes para a gestão de uma forma geral. E a nossa ideia é essa, não é, Alexandre? Exatamente. Trazer aqui temas atuais, contemporâneos, é óbvio, no sentido de poder acender uma faísca aí na Exatamente. mente do empreendedor, do líder, do gestor, daquele que quer efetivamente ser e se tornar, ser e continuar, né, o desenvolvimento do papel da liderança. Maravilha, é isso aí. Agradeço a participação, Alonso. Sempre muito agradável conversar contigo. É uma aula, né? A gente aprende muito com esses bate-papos, né? E a gente acaba refletindo isso nos nossos projetos, nas nossas consultorias, nossas aulas, nossos treinamentos. E fica a dica também no meu treinamento, fazendo um jabá, né? No dia 22/5, sobre o método OKR, preparatório, treinamento preparatório e certificação internacional, parceria aí com a CertProf, um parceiro nosso. Fica a dica aí para todos que estiverem participando e acompanhando o nosso iBusiness Cast. iBusiness Cast, no item lá de metas e desafios bem claros, né? Exatamente. Está bem nesse contexto aí. Ligados aí. Muito Maravilha, bom. uma boa semana a todos, então. Um forte abraço, Alonso. Muito obrigado, Alexandre. Boa semana a todos, a você também. E nos vemos aí no nosso programa semanal, uma vez por semana, na próxima segunda-feira. Maravilha. Um forte abraço a todos, então. Boa semana. Até logo. Tchau, tchau.